Olá a todos os espectadores da TV Regional. Estamos iniciando mais um debate regional, hoje com o vereador de Cantagalo, Sérgio Campanati, que vai falar um pouco aí do trabalho que ele vem realizando frente à Câmara de Cantagalo, um trabalho destacado, e também, é claro, falar do futuro, que eu acho que, para quem está envolto, né, Sérgio? Bom dia, obrigado pela sua participação. Quem está envolto na política, né, está sempre bem atualizado. Eu acho que é isso que o público espera da nossa conversa. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, o pessoal, os ouvintes da TV Regional. É um prazer, Duda, mais uma vez estar aqui, né, sendo entrevistado, nesse bate-papo com você aqui. E vamos poder esclarecer muitas coisas, o que a gente já tem feito na Câmara, o que a gente tem de ideal para Cantagalo, o que é importante para Cantagalo, para que a gente tenha um Cantagalo melhor na frente, né, para os nossos jovens, nossos filhos. E é isso que a gente está aí para bater esse papo com você. Eu tenho percebido, Serginho, assim, uma Câmara bastante atuante, né, cara? Eu acho que essa legislatura, a gente percebe aí os vereadores sempre presentes, quando não pode ir justificando, tendo essa preocupação com a população, não vou nem chamar de eleitores, mas sim a população, porque é o cargo que vocês ocupam, né? Eu acho o legislativo um cargo muito interessante. Eu acho um cargo assim, que tem uma importância tão grande que as pessoas às vezes não conseguem entender, que acha que é só lá o vereador que está lá reunido, fazendo uma sessão, e não. E na Constituição, o legislativo é uma ferramenta assim que seja talvez o equilíbrio da democracia, né? É verdade. Nós, na verdade, temos os três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Eu acho que eles são independentes entre si, né? Eles são independentes entre si, cada um faz a sua parte, né? Mas o legislativo tem uma função que eu acho que é muito interessante perante aos demais. Porque quando você vai para o judiciário, são as ações que são judicializadas, ele toma as decisões já depois... Uma coisa muito técnica, né? Já judicializada. Já o legislativo, não, o legislativo ele tem a função de criar leis. Então, interpretar, né, o que está acontecendo. A interpretação cabe ao judiciário, mas a elaboração, eu digo assim, das interpretar leis... o que a sociedade está requisitando, demandando, para tentar encaixar uma lei que atenda esse anseio. Isso, né? É recolher da sociedade o anseio e transformar isso em expectativa de direito, né? Que é ter leis que dê ao cidadão os direitos necessários que eles precisam, principalmente nas áreas mais necessárias. E às vezes a pessoa não entende, né, Sérgio, que às vezes não é criar lei por criar lei, ela tem que estar dentro do aspecto da Constituição, ela não pode gerar custo para o Executivo, que são aspectos que são importantes que às vezes a pessoa não compreende. Acho que o vereador tem um poder que a gente tem muito esse embate, porque às vezes quem está de fora não compreende como é o critério e o sistema. Eu não posso criar nenhuma lei que crie despesa. É claro que a gente sabe que todas as leis criam despesa, mas eu não posso trocar o meu papel de legislador por executivo. E as pessoas às vezes não compreendem. Eu não posso gerar, por exemplo, eu não posso votar, se eu pudesse votar aumento por servidor, eu vou votar todo mês. Só que eu não posso fazer isso, isso não é papel do legislador, isso é papel do executivo. O executivo manda as propostas para o legislativo aprova ou não. Então é muito complexo isso. E às vezes o cidadão que está de fora, ele não compreende como é o papel do legislador. Eu procuro dentro, aí agora falando de mim pessoalmente, eu procuro dentro meu mandato, né, que na verdade não é meu, é do povo, o povo que me concedeu o mandato, eu procuro ser o mais coerente possível com aquilo que eu prego, com aquilo que eu faço no meu dia a dia, com a minha crença. A gente sabe que o Estado é laico, mas eu Você procuro... tem seus valores, né? Justamente. Você tem o costume que você acredita. Eu sempre né? falo que eu não tenho meu mandato, ele não é voltado para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Meu mandato é voltado para o município. Então, aquilo que for bom para o município, conta comigo. Agora, aquilo que não for bom, não vai contar comigo, seja prefeito que estiver lá. Hoje, eu sou vereador de oposição, mas sou oposição não porque eu sou contra o Guga, que é o prefeito. Eu sou contra a forma como ele administra. Porque, para mim, administrar não é a forma que ele faz. Porque eu acho que para administrar precisa ter planejamento, a prefeitura não tem.
Eles não têm planejamento em nada. Eu vou citar como exemplo aqui, só para confirmar aquilo que eu estou falando, né? Nós temos em Cantagalo hoje 12 quadras de esporte. Nós não temos um professor de educação física. Então eu não preciso da ferramenta de quadra de esporte se eu não tenho um cara que vai orientar o idoso, o jovem a fazer sua atividade física de forma correta. Não adianta eu tenho muita escola, mas não tem professor? Então não adianta. Então eu prezo muito por isso. Eu acho que é preciso ter esses planejamentos. Eu tenho uma quadra de esporte e lá eu tenho professores de educação física de manhã, de tarde. É isso que eu prego. Eu, por exemplo, eu sou nascido e criado no Paraíba, adoro Paraíba, mas o que mais o Paraíba precisa é estrada, e nós não temos estrada. O Paraíba é o nosso maior bem para o turismo, porque o nosso potencial turístico é no Paraíba por causa do Rio Paraíba. Mas não temos um fundamental no Rio Paraíba, passou prefeito. Estou falando desse prefeito, não, de todos. Quem investiu na estrada do Paraíba? Ninguém. Hoje você tem no Paraíba 2 praças lindas, tem capela mortuária, tem banheiro, o distrito é lindo. Mas você não tem estrada. Nós poderíamos ter hoje lá 4, 5, 6 restaurantes. Essa estrada ali, ela é estadual. O municipal, estadual. Mas o município, ele pode, vamos dizer assim, ele pode... Faz um convênio com o Estado e ele cuida, não tem problema nenhum. Ou ele não faz por ali, faz pela Prata, que é a estrada municipal. Agora é preciso que a gente vá investir em turismo e aí a gente tem que olhar Paraíba como o nosso maior potencial. E nós não temos. Até mesmo nessa expectativa de agregar todos os distritos ao anseio da sede, né? Eu sou muito fascinado nessa coisa de Cantagalo, de ter 4 distritos muito bons, estruturados, independentes, e que essa conjunção de distritos com a sede é um dos grandes potenciais que eu acho que Cantagalo oferece, né? Hoje agora, além do potencial, por exemplo, você vai a Euclidelândia, a terra de Euclides da Cunha, nosso maior ídolo, pô. É o nosso maior ídolo, pode falar o que quiser, mas é Euclides da Cunha, o homem conhecido nacionalmente. Internacionalmente. Né? Aí você pega, por exemplo, Boa Sorte, é outra terra maravilhosa, você vai em Floresta, é excepcional, está bem localizado, maravilhoso. Acabou recentemente de ter Euclidelândia e Floresta aí, 2 eventos lindos. Festa de Santa Rita, aí você tem o Paraíba, que hoje está um pouco distanciado por causa do problema da estrada. Por você ter uma ideia, hoje nós temos ônibus gratuitos para a Floresta, Boa Sorte e Euclidelândia, temos para o Paraíba e no Paraíba é 3 vezes a semana. Que diferença tem? Por que tem essa diferença? Nós temos todo dia para Boa Sorte, todo dia para a Floresta, não temos todo dia para Paraíba. O povo do Paraíba não... E quem quiser vir a Cantagalo, gastar no comércio, não pode vir, porque só tem ônibus 3 vezes na semana. Então, essa desigualdade é que me deixa assim meio coisa com a política, porque a gente quer que tenha igualdade de condição. Nós temos que ter igualdade de condição. Eu quero que o nosso paciente aqui em Cantagalo tenha a nossa saúde de primeira linha. Eu quero que o paciente não tenha que sair daqui, minha mãe, por exemplo, sai daqui para fazer um exame de ouvido lá em pé de Porciúncula, Natividade. Quer dizer, eu queria que ela fizesse o exame aqui. E nós temos dinheiro para isso. Para você ter uma ideia, Duda, eu que estou na Câmara, eu tenho uso como método, né? Todos os projetos, eu leio todos eles. Chegou a LDO lá agora, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu li ela de ponta a ponta. Eu fiz 19 emendas nela. E aí você vê assim... Você pode citar alguns exemplos para que as pessoas possam ter uma noção? Exemplo, vou te citar um exemplo simples. Nós temos uma escola de música aqui na Sociedade Musical de Novembro, chama Isolino Alves. Que inclusive vai se apresentar domingo e depois eu vou até querer sua opinião sobre essa ferramenta que, poxa... Então, eu vou dizer para você, nós temos uma escola Isolino Alves que funciona dentro da sede da banda. Na Lei de Diretriz Orçamentária, veio a criação de uma nova escola. Gente, se a gente tem uma escola que já tem as suas dificuldades e já tem professor lá pago pelo município para poder dar aula, você vai criar outra. Como é que essas aulas, elas funcionam? Funciona toda quarta-feira, de 2 da tarde às 7 da noite. É mesmo? E quais são as... Violão, sopro de bocal, sopro de palheta. Poxa, que bacana.
Aí você, é uma coisa bateria tem bateria também. As pessoas às vezes nem estão sabendo. Nem sabem. Aí o que acontece? Aí a lei de diretrizes orçamentárias chegou lá na Câmara com a criação de uma nova escola. Gente, se eu tenho uma que já não está, já tem as suas dificuldades, eu vou criar outra. Aí eu fiz uma emenda, tira isso. Uma emenda para tirar a criação de uma nova escola. Para que eu quero outra nova escola? Então, é esse tipo de coisa que nós legisladores temos que fazer, e é o que eu procuro fazer como legislador na Câmara. Eu sempre falo isso, que a gente procura fazer fiscalização. Se eu tiver que fazer denúncia ao Ministério Público, eu faço. Se tiver que convocar o secretário, eu convoco. Se tiver que fazer, o que tiver que fazer, eu faço. E eu não me omito em momento algum nessa situação. Então, por isso que eu falo, o meu mandato é reto, o meu mandato não tem, eu faço isso para agradar A ou B. Eu faço o que tem que ser feito para o município, para que o município ande na linha do que tem que andar. Hoje, a gente tem na Câmara, hoje, que você falou hoje cedo, nós temos a Câmara atuante, mas nós precisamos, além da Câmara atuante, nós precisamos que o Executivo também ouça um pouco mais o legislador, porque às vezes você tem ideia demais, Duda, e não é ouvido. Eu fiz uma indicação na Câmara para que todos os carros da saúde tivesse no vidro traseiro um perfurado, visite Cantagalo, fazendo propaganda da cidade. Por quê? Porque esses carros vão para o Rio todo dia. Rodam bastante, não? Foi feito? Não foi feito. Um perfurado custa R$100. Para botar no vidro traseiro dos carros. Nós não fomos. Não foi atendido. Eu fiz um projeto de lei, foi projeto de lei, em que a gente tivesse, todas as obras do município, tivesse, antes de se fazer a obra, um estudo de viabilidade financeira e técnica. Para quê? Eu vou fazer uma praça, uma quadra de esporte no Quinta dos Loncos, um exemplo. Já tem uma. Então, financeiramente para o município não vale a pena. Ele não tem funcionário para cuidar da outra quadra, ele não tem mão de obra suficiente, ele não tem, vai gastar mais luz, vai gastar... Então, o meu projeto era no sentido seguinte, vamos fazer a obra? Vamos, faz o estudo de viabilidade dela. Quanto ela vai me custar? Quanto? Foi vetado. O Executivo vetou minha... O Executivo tem a maioria na Câmara, então o veto volta... Nesse sentido, ele vai voltar e vai manter o veto. Então, são coisas que o município precisa mudar. E aí, como é que funciona, por exemplo, assim, até uma curiosidade. Vamos lá, que você tomou uma decisão nesse sentido. Existe um diálogo nas comissões e entre vocês, em reuniões, para avaliar esse tipo de questão? Claro. Tanto que meu projeto foi aprovado por unanimidade. Quando volta para lá, o veto é mantido, ou seja, aqueles que votaram a favor do meu projeto, votaram a favor do veto, não tem coerência. Então, é o tipo de situação, eu fiz um projeto em Cantagalo para que todos os shows que tivessem em Cantagalo, todos, antes do show, 50 minutos era destinado a músico da cidade. Foi vetado, com a alegação de que criava despesa para o município. Que despesa quando eu monto um palanque, monto som para um show já programado e eu libero o palco só para o cara apresentar, o cara do município. Aí foi vetado. Aí eu fui numa reunião na prefeitura, o prefeito foi e falou comigo que foi vetado por criar despesa. Eu falei, chama o seu advogado que eu vou provar aonde ele disse que cria despesa. Ele falou, então apresenta o projeto de novo. Eu apresentei o projeto, mas não cria despesa nenhuma. Só que porque eu sou oposição, isso é natural. Na política tem isso. Se é oposição, muitas coisas suas são barradas, porque é você que está à frente. Então, eu como legislador, eu sempre digo, eu trabalho retamente. Se tiver que machucar alguém, infelizmente é assim que acontece a vida da gente. Mas eu procuro ser reto na minha vereança. Para mim não tem meio termo, ou é ou não é. Por que isso mudou? Você já está no seu terceiro mandato? Segundo mandato, né? Eu agora sou pré-candidato para o terceiro mandato. Eu quero falar sobre isso. Interfere muito na vida pessoal, assim, essa muita coisa, né? Muita coisa. Quem não sabe, quem não está dentro, não sabe o que é. E outra coisa, porque a gente vê muita gente se postulando, né? Não, e outra coisa que é importante, até aproveitar a sua TV, para a gente mostrar que muitas das pessoas aí fora não têm a noção de quanto ganha um vereador.
Então, eu vou ser aqui claro, o vereador hoje ganha líquido em sua conta R$ 4.700. São 3 salários mínimos e meio. É o ganho do vereador. E o vereador, infelizmente, as pessoas que estão de fora acham que o vereador nada em dinheiro. É toda semana a gente pedindo remédio, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu tenho como costume de não dar. Por quê? Porque eu acho que a política pública tem que funcionar. Então, se me pede remédio, eu chamo a pessoa, levo a pessoa lá na saúde para poder resolver o problema do remédio dele. Até para ensinar, porque às vezes a pessoa não sabe, não isso sabe, aí. Né? A pessoa chega lá pedindo comida, eu levo na assistência social. Vamos lá, problema de assistência social. Porque se você der dinheiro, é como se eu estivesse comprando o seu mandato. E querendo ou não, na hora que você se dispõe a pegar essa pessoa e está direcionando ela, é seu tempo que está sendo dedicado, né? Num horário até fora do meu trabalho profissional. Mas eu procuro sempre estar orientando, porque eu acho que direito é de todos, tá? Nós temos direito à saúde. Bacana. O pobre, eu sou pobre também, mas as pessoas mais humildes têm direito também. Então, essas questões de direito eu sempre levo. É saúde? Vamos lá na saúde. Tem problema de alimentação? Vamos lá. Tem problema de telha na casa que caiu? Vamos lá na assistência social. Você concorda, Serginho, que nesse aspecto eu avalio que houve uma evolução, uma melhora? Em que sentido? Porque, não vou dizer, não é nada recente, mas a gente escuta muita história, a gente já escutou, você acredita que você como político já deve ter escutado muitas histórias de anos atrás em que era muito recorrente, né? Essa coisa do vereador ser mais, vamos dizer assim, até às vezes a gente não sabe em que sentido, se ajudas externas ou não, mas ele era mais assim, provedor, né? E eu acho que graças a Deus os próprios vereadores se reeducaram e o povo está começando a se reeducar também no sentido de que não vai encontrar mais esse caminho junto aos vereadores. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. A minha opinião é o seguinte, governos bem anteriores ao do atual prefeito eram muito assistencialistas. Era pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, era dar uma comida, dar um remédio. E o Guga já não é muito assistencialista. Os 20 anos de mandato dele, aí, 5 do Saulo e mais 4 dele, não foi uns governos assistencialistas. E isso diminuiu essa coisa do povo e procurar o político para pagar. E a Câmara também tem seus méritos. Por quê? Porque muitos dos vereadores que entraram nesses períodos para cá não eram muitos vereadores assistencialistas. Existia vereadores que eram assistencialistas. Só que diminuiu muito isso. Hoje se tem na Câmara lá 1 ou 2, não posso nem afirmar isso. Aí é cada um lidando com o seu bolso. Com o seu bolso. Mas ainda foi diminuindo isso muito. E hoje isso diminuiu demais. Isso realmente eu concordo com você. Acho que diminuiu muito. É uma questão de educação, né? De educação. Tanto dos vereadores como dos eleitores. Eu acredito muito nessa educação, de educar o povo na questão geral do município, não é só nessa questão de pedir. E está vindo a política aí, né, Sérgio? Justamente, é o momento de você escolher o seu candidato e de falar o que esse cara já fez, o que o cara já prestou de serviço para a sociedade. Nem sair votando porque é meu amigo, ou meu irmão, ou porque é meu colega, ou porque me pediu primeiro, né? Tem isso, porque o povo tem muito isso, ou quem me deu R$50, né? Porque tem muito isso também ainda.